Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é mais um vídeo da playlist Trivia, que já está se tornando uma playlist longuíssima, né? Talvez a maior de todas, porque é para onde vão todos os comentários que eu faço sobre a vida cotidiana, tudo que não se encaixa em algum lugar vai para a Trivia. E no caso eu vou falar mais uma vez sobre política, né? Talvez seja o terceiro vídeo consecutivo falando sobre política. É, não é que eu me desagrade de falar de política, mas eu sempre prefiro falar sobre outras coisas. Talvez esteja me faltando assunto. A verdade também é que a gente acabou de ter eleições na França, né? E acho que vão acontecer, ou já estão acontecendo as eleições na Inglaterra. E aí, lendo um pouco a respeito, eu descubro, e você descobriria, que lá o voto é distrital. Isso me chamou a atenção, porque há muito tempo, desde, sei lá, há décadas, né, como quase tudo na minha vida hoje, eu defendo a ideia de que eu defendo a adoção do voto distrital no Brasil. Há quem aponte uma série de problemas e dificuldades para a adoção do voto num país tão grande, mas eu acho que é a única solução. Sabe? É uma reforma. A gente fala tanto em reforma política, mas o efeito da adoção do voto distrital teria a consequência de uma verdadeira revolução. Né? Eu acho importante levantar essas discussões porque a gente está vivendo um momento lamentável, né? Quer dizer assim, nós estamos reduzidos a macacas de auditório de políticos. Né? O pessoal mais jovem não sabe o que é uma macaca de auditório, né? Eu mesmo, apesar dos meus 66 anos, não cheguei a pegar isso. Isso é vamos dizer assim, uma expressão da da minha mãe, das minhas tias e dos meus avós, né? Que é do tempo do rádio. Né? No tempo do rádio você tinha aqueles programas de rádio de auditório ao vivo, né? E que se apresentavam cantores rivais. Se não me engano, a maior de todas as rivalidades da história do rádio foi entre Marlene e Emilinha. Então você tinha as fãs da Marlene, as fãs da, da outra, da Marlene e da Emilinha, né? Enfim, não sei qual que eu falei primeiro. Enfim, e elas se odiavam, brigavam entre si e tal, né? E isso fazia parte do negócio. Isso era estimulado, obviamente, pelo... Já, não pensem que a malícia da propaganda e do marketing foi inventada agora, foi aprimorado, né? Mas sempre teve isso. Né? E aí se criou essa expressão macaca de auditório, né? E é o que nós viramos hoje em dia, né? Nós, eu não digo nós, eu e você, caro espectador, mas o eleitor acabou se reduzindo a isso, a torcedor, né? Um torcedor apaixonado por... Convenhamos que é um cúmulo da decadência, né? Assim, você virar torcedor de político, né? Então, eu acredito que levantar novas questões, trazer questões diferentes, questões que possam contribuir para que de fato a gente altere o quadro político, porque todo mundo reclama da mediocridade da política brasileira, de um lado e de outro, né? Digamos, e cada metade espera que elegendo o seu líder, o seu ídolo, chegaremos a algum tipo de bem-aventurança ou paraíso político. Já vimos que não, né? Quer dizer assim, a experiência não confirma essa expectativa, né? E a mediocridade evidente dos políticos no Brasil, me parece que
é resultado do seguinte: nós temos um sistema que favorece os piores. Entende? Quer dizer, esse é o grande problema. Quer dizer, se você cria um sistema que favorece os piores serão eleitos e os melhores serão marginalizados, né? Por isso que eu vejo uma vantagem enorme no voto distrital. Por quê? Bom, eu vou para quem não sei se todo mundo sabe o que é um voto distrital, né? Eu acho que uma parte aqui saiba, talvez uma outra parte mais jovem nem saiba. Você pega o país e divide em distritos, né? Você divide o país em distritos, você estabelece aí um número mínimo, né, de eleitores por distrito, né, ou um número mínimo, um número máximo, né? E, enfim, tem lá uns cálculos a serem feitos, etc., mas aí você divide e a eleição é disputada por distrito. Então, digamos que você tenha 10 partidos. Cada partido lança o seu candidato para aquele distrito. Tá? O que isso significa? Digamos que cada distrito tem aí, vamos dizer, 500 mil. É muito. 500 mil é muito. 100 mil, 200 mil. Acho que é por aí seria o cálculo, né? Mas digamos, 150 mil, pronto. Então, cada um desses 10 candidatos, dos 10 partidos, faz campanha para 150 mil pessoas. É óbvio que o primeiro resultado é uma campanha baratíssima. Quer dizer, uma campanha acessível a qualquer um, praticamente, desde que tenha disposição, né? Quer dizer, se você, enfim, leva em conta o boca a boca e tal, você faz uma campanha aí para 50 mil pessoas, né? Contando com até menos, né? Então, percebam, essa é a principal vantagem do voto distrital. Ele, primeiro, leva o candidato para um contato direto com o seu eleitor, cria esse vínculo entre o candidato e o eleitor e barateia enormemente a campanha, não é? Em geral, quer dizer, esse candidato ele será de algum modo vinculado àquele distrito, ou ele mora ali, ou tem parente, enfim, de algum modo ele está ali. Ele é muito mais facilmente controlável, né? Se ele se elege e vai morar em outro lugar, provavelmente ele não se reelegerá depois, não é? Sabe? Outra coisa, ele se torna... Eu não me lembro em quem eu votei na última eleição. A gente sempre esquece, todo mundo esquece. Aliás, não lembro sim, para deputado federal. Por incrível que pareça, dessa vez eu lembro que eu tive um cuidado muito grande ao escolher o meu deputado federal desta vez, né? Mas isso é exceção na minha vida. Eu geralmente não lembrava, né? Mas quando você vota, né, por num candidato que fez campanha no seu distrito, quase que diretamente, você não esquece esse cara. Isso cria um vínculo. Esse cara vai ficar... E você se sente à vontade para cobrá-lo, entendeu? Ele pode criar um grupo dos seus eleitores, né? Pode criar um grupo do seu distrito. Enfim, quer dizer, o voto... Por isso é que ninguém mais fala em voto distrital. O voto distrital, às vezes, aparece assim. Acho que a última vez que eu ouvi falar numa tentativa, quer dizer, quando isso voltou à discussão, eu acho que tem um pouco mais longa, né? Uns 20 anos. Eu me lembro que do Hélio Gaspar se manifestar contra, ou pelo menos levantando alguns obstáculos assim
os impedimentos maiores, né? Nunca mais se falou. E, obviamente, não se fala por motivos muito claros, né? Quer dizer assim, hoje você vê... outro dia saiu a notícia que o fundo partidário que será delegado ao PL do Valdemar Costa Neto, e que é o partido do Jair Bolsonaro, é de R$1 bilhão, ou algo assim, ou próximo de... É uma loucura. É uma loucura. Isso não tem pé nem cabeça, né? Quando você tem um sistema que torna as eleições muito mais baratas, aproxima eleitores e candidatos e eleitos, né? Enfim, então é preciso que, não importa se você é de esquerda, de direita, bolsonarista, lulista, petista, PLista, sei lá o que diabo você for, mas não importa é que essa discussão volte a se tornar pública, para que a gente amadureça um projeto de voto distrital, porque há vários fórmulas, né? E adote esse projeto, né? Que já seria uma revolução incrível, né? Outra coisa que eu acho também fundamental, tá? Que é uma discussão que, inclusive, eu tenho a impressão, tá? Eu não sou historiador, sociólogo, nem nada parecido, quer dizer assim, então eu não tenho essa autoridade toda fundada em estudo para dizer isso, né? Mas eu tenho a impressão que uma dos fundamentos para essa polarização, que opõe basicamente o Sul e o Nordeste, tá, é a representação partidária. Tá? Nós criamos, depois eu vou deixar nos comentários um link resumindo isso. Tá? Nós temos a fórmula básica recomeçando, a fórmula básica da democracia é: para cada cidadão um voto, um cidadão um voto. Isso tomando que todos os cidadãos têm o direito de votar, né? Então, para cada cidadão um voto, né? Nós criamos um sistema, né, que é um sistema proporcional, né, onde você tem, para cada estado da federação, um teto e um piso. Tá? Isso começou, eu tinha a impressão que isso tinha começado com Geisel no pacote de abril de 1977, se não me engano. Tá? Não foi, isso já tem um histórico, mas, enfim, já tinha aparecido em outras constituições, mas isso nos foi imposto pelo Geisel no pacote de abril de 77. Sendo que, naquela época, se não me engano, ele tinha estabelecido, agora, se não me engano, era um piso de 4 deputados por estado, e o teto eu não me lembro. O teto... Mas aí tinha lá suas razões meramente políticas, conjunturais, ali do momento, uma coisa que... Essas coisas nunca dão certo. Quando você tenta, digamos, mudar as regras ao sabor da necessidade imediata dos donos do poder, isso é um problema, né? Aí você criou essa distorção. Na época, o objetivo, vocês vejam só, na época o objetivo era favorecer os estados do Nordeste, onde a ditadura, a arena, tinha mais voto, e diminuir o poder de voto do Sul-Sudeste, onde o MDB era mais forte, quer dizer, o partido anti-ditadura, né?
Com o tempo esse jogo. Aí veio, isso foi se ampliando, aí se fechou, se não me engano, hoje está em, se não me engano, com o Figueiredo passou para 8 por estado e 90, 8 no mínimo de piso e 90 de teto, né? Isso cria distorções incríveis, né? Isso cria distorções. E assim ficou na Constituição dita cidadã de 88, se manteve isso. Pelo simples razão que se criou se não me engano, naquela época se criou uma Constituição. Os eleitos eram também, os deputados eleitos naquela legislatura, eram também constituintes. Aí não deu certo, né? Como é que você vai... Quer dizer assim... Esse é o problema das ideias ruins. Elas são mais difíceis de mudar do que as ideias boas. Sabe? Por quê? Porque você deu vantagem para um grupo, para grupos menos escrupulosos, né? E aí você tirar essa vantagem é impossível, né? É muito difícil, né? É muito difícil, né? É muito difícil reduzir, mas é uma discussão que a gente vai ter que levar em algum momento, porque eu acho que ela hoje está ali um dos pilares dessa polarização que está opondo não só esquerda, direita, Marlene e Emilinha, mas também, isso aqui é o pior, o Sul e o Nordeste, né? Porque também tem o seguinte, vejam que a distorção. Os territórios despovoados do Amapá, o Acre, Rondônia, Roraima, eram territórios, você não tinha enfim, você não fazia deputados, os territórios não faziam deputados, então eles eram, digamos, administrados por, não é nem interventor, era alguém que era indicado para governar por lá, né, pelo governo federal. Quando eles se emancipam, eles ganham o direito de fazerem 8 deputados. Então você tem a seguinte desproporção. O voto de um eleitor do Amapá, se não me engano, você precisa de 70 mil votos para se eleger deputado pelo Amapá, porque é mínimo o eleitorado de lá. Enquanto que para você se eleger deputado em São Paulo, que é o maior estado eleitoralmente falando, né? Você precisa, aí eu nem sei, é uma coisa assim absurda, 300, 400 mil votos, é uma coisa assim absurda. Então, você cria uma desproporção enorme, porque o voto de um sujeito do Amapá, ele proporcionalmente, tem mais valor do que o voto de um cara de São Paulo, né? Então, evidentemente que é um estado mais pobre, é um estado mais vulnerável, é um estado mais suscetível até pela sua distância dos centros, suscetível à violência, à manipulação dos eleitores, quer dizer assim, né? Muito diferente de São Paulo, onde a vigilância sobre o voto é muito maior, né? Então, é claro que você pode imaginar, é perfeitamente imaginável, que se você quiser, sei lá, se o crime organizado quiser fazer um deputado, é melhor ele para esses estados, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, né? E a gente precisa corrigir isso. Quer dizer, a gente precisa corrigir
essas distorções para que, de fato, o Brasil volte a ser uma união. Entende? A gente precisa corrigir também a distribuição dos impostos, a arrecadação e a distribuição, porque a gente ainda tem um sistema meio aloprado, sabe? Eu vou me arriscar aqui a fazer um resumo, né? Eu acho que uma boa parte do que é arrecadado nos estados é mandado para Brasília, que Brasília então redistribui isso. Eu não sei muito bem como é que é, alguém precisaria até fazer essa pesquisa, eu não tenho mais paciência para isso, mas eu sei que tudo isso está na base. Então são duas coisas para fechar então essa coisa que a gente precisa colocar em discussão: o voto distrital e a representação congressual, legislativa. Né? Sem essas duas discussões, a gente não vai chegar a lugar nenhum ou chegará aos piores lugares. Né? Porque a pressão dos estados, por exemplo, como Santa Catarina é um estado... é um estado... Está tudo bem, mas é um estado hoje bastante desenvolvido, bastante rico. Não é? Quer dizer, a gente não pode... onde se trabalha muito, enfim, ninguém é rico por acaso. A gente não pode descartar um estado, o Paraná, assim como se fosse, não, a gente não é isso, não é assim que funciona. Se a gente quer ser um país, se a gente quer ser uma união, se a gente quer manter certas características que são muito, muito nossas, o Brasil não é como os Estados Unidos, que é, digamos assim, a soma. Cada estado americano é, de certa maneira, um país, sim, sabe? Que tem uma autonomia em relação ao ente, quer dizer, ao Distrito Federal, quer dizer, ao ente federativo. Né? Tem uma autonomia muito maior do que nós temos no Brasil, mas essa é a característica nossa. Agora, você só mantém essa unidade se você for justo, entende? Se você for justo. É isso. Chega por aqui, né? Já está bom. Boa noite, obrigado e até a próxima.